Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre um tema que é bastante polêmico, mas é necessário e tá ardendo no meu coração para falar mais sobre isso. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de você vigiar os gatilhos, de você estar atento a quais gatilhos levam você a cair nesse vício, a cair nesse pecado da pornografia e automaticamente a gente sabe que leva também ao pecado da masturbação. Veja só o seguinte, durante um ano, eu indo em terapia com psicólogo, não consegui, fazendo toda a força humana possível, eu me esforçando ao máximo, não consegui a libertação desse vício. E o que aconteceu? Na minha conversão, o Espírito Santo ele me sustentou de uma forma sobrenatural para eu não ter mais aqueles sintomas como se fosse crise de abstinência. Aí eu tava num ponto do vício que se eu não acessasse 6, 7, 8 vezes ao dia, eu ficava com enxaqueca, eu tinha crise de ansiedade, eu ficava tremelica, sabe, tremendo. Enfim, eu tinha vários sintomas de crise de abstinência mesmo, assim como pessoas que têm vícios, por exemplo, em cocaína. Tanto que a pornografia, ela foi comparada, a gravidade dela, os efeitos dela no seu cérebro são comparados ao vício da cocaína. E aí, naquela minha decisão de aceitar Jesus, de ser transformada, de entrar nesse processo, de ser transformada pelo Espírito Santo, o que aconteceu? Eu também precisei tomar algumas decisões e fazer algumas renúncias, me posicionar em muitas coisas. A sua vontade em relação a acessar a pornografia, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros 3 meses, vai continuar vindo. Só que você precisa ser fiel a essa decisão. E o que acontece? Eu comecei a perceber que, dependendo do que eu assistia, do que eu via, do que eu conversava, do que eu escutava, isso me lembrava da pornografia. E aí eu comecei a mapear esses gatilhos que, poxa, eu tava assistindo tal filme, lembrei disso, eu conversei com tal pessoa, lembrei disso, eu escutei tal música, lembrei da pornografia. E eu comecei a mapear todos os gatilhos que estavam ao meu alcance ali, que estavam introduzidos no meu dia a dia, para eu começar o quê? A eliminar. Eu comecei a me posicionar em relação a esses gatilhos. Por exemplo, um dos meus gatilhos era assistir filmes, por exemplo, de comédia romântica, onde tinham cenas muito quentes. Então eu passei um período onde eu não assistia esses tipos de filmes. Dependendo de algumas pessoas, como eu ainda estava no início desse processo de libertação da pornografia, com algumas pessoas em específico eu precisei me afastar por um período, porque eu ainda não tinha estrutura emocional, espiritual, para eu conseguir me posicionar nas conversas, então eu tive que me afastar. Então assim foi indo com todos os meus gatilhos, eu mapeei todos eles e eu comecei a eliminar de maneira mesmo, com um posicionamento firme mesmo, eu comecei a me posicionar e a falar não para aquilo não trazer a memória ou a vontade de querer acessar aquilo. E olha só que interessante, eu fui fazer uma pesquisa e olha só, dentre essas métricas que eles fazem as pesquisas, eles geraram um ranking de pesquisas que os usuários mais acessam dentro das plataformas de conteúdo adulto deles. Em 4º e 5º lugar no mundo todo, ou seja, globalmente, o 4º termo mais pesquisado é fitness. Fala que, como o mundo estava em confinamento, muitas celebridades e influenciadores de mídia social começaram a compartilhar suas rotinas favoritas de exercícios em casa, e isso pode ter impulsionado um aumento nas pesquisas de fitness dentro desse site, durante e após o período de pandemia. E o 5º lugar, que foi assim também o termo mais acessado, foi swing. E aqui eles viram que há uma tendência na primavera e no verão de ter um aumento de 127% na popularidade desses termos sendo pesquisados dentro desse site. Por que eu trouxe essa pesquisa para você? Porque a gente vê aqui um gatilho que aumentou muito na pandemia, né? Uma situação que ficou muito mais frequente, muito mais recorrente durante a pandemia, foi justamente os influenciadores, os profissionais começarem a mostrar suas rotinas de exercício dentro de casa para incentivar as pessoas. Foi na boa intenção de querer ali, olha, ajudar, a academia tá fechada,
mas eu vou compartilhar minha rotina, faz junto comigo, né? E tinha live, o profissional com a pessoa. Só que o que aconteceu? Para quem está sofrendo com esse vício da pornografia, que está tentando se libertar disso, pode acabar tendo alguns gatilhos, vendo, por exemplo, o homem sem camisa, a mulher com uma calça muito colada, ou com um shortinho, ou só de biquíni fazendo esses exercícios. Então você precisa saber identificar quais são esses gatilhos que está no seu dia a dia como algo normal, mas para quem está sofrendo com o vício em pornografia, está no processo de se libertar, de se posicionar e não cair nisso, pode ser um dos gatilhos que faça com que o acúmulo deles leve você novamente a cair nisso. Então, o que eu sugiro? Você ficar vigilante naquilo que está no seu feed, naquilo que está aparecendo na sua televisão, os filmes que você está escolhendo assistir, as pessoas com quem você está conversando. E olha só, para comprovar isso, em quinto lugar dos termos mais pesquisados foi swing, a palavra em inglês, e que houve um aumento da popularidade desse termo em específico na primavera e no verão. Por quê? Porque na primavera e no verão é onde as pessoas mais compartilham fotos na praia, na piscina, com roupas mais justas, mais curtinhas. Então veja só, muitas vezes você está acessando ali, você está acompanhando as pessoas no seu feed, mas isso pode estar sendo um gatilho que está influenciando a sua mente. Vai juntando esses gatilhos, é lógico que a junção desses gatilhos vai fazer com que exploda dentro de você uma vontade insaciável e incontrolável que te faz cair nesse pecado da pornografia. Então é muito importante você ter essa consciência em relação a quais são os gatilhos, tá, que te levam a cair nisso. E peça ajuda ao Espírito Santo nesse processo para ele te ajudar a sinalizar, porque ele sonda muito mais profundo o seu coração do que você mesmo sabe sobre você. Então peça para o Espírito Santo te ajudar nesse processo, sinalizando quais são os gatilhos, quais são as pessoas que eu preciso parar de seguir, quais são as lives que eu preciso parar de assistir, quais são os filmes que eu preciso dar uma pausa ou parar de assistir, quais são as músicas. Gente, música, hoje em dia o que mais fala é sobre a questão de sensualidade, de traição, né, de moralidade sexual. Então muitas vezes você vai ter que tomar um posicionamento em relação a isso, para você conseguir que o Espírito Santo transforme, para você não ir na contramão do trabalho que o Espírito Santo está fazendo dentro de você, porque também precisa do seu posicionamento em se santificar e não cair mais nisso, tá? Tem o poder do Espírito Santo de te sustentar, de honrar essa sua decisão, tá? De trazer uma força sobrenatural para você conseguir vencer isso. Eu sou prova disso, porque eu tinha crises de abstinência realmente, mas o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele me sustentou com uma força, ele esteve comigo durante todo o percurso. E glória a Deus, não caí mais nesse pecado que é terrível. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, coloca o alerta aí para ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo. E toda semana eu vou estar postando sobre pornografia para te ajudar, te alertar e falar mais sobre esse tema que tem feito multidões de pessoas se afastarem do Senhor, enganado as pessoas que isso é bom, que isso é o que as pessoas precisam para se sentirem realizadas, para ter uma vida sexual realizada. Só que isso é um engano e é uma cilada demoníaca na sua vida. E compartilha esse vídeo também com pessoas que trabalham principalmente com jovens, né? Porque isso é muito comum acontecer, né? O acesso à pornografia começa na infância e vai, né, intensifica bastante também na adolescência, na juventude, né? E pessoas que trabalham com os jovens, é muito interessante eles conhecerem sobre esse assunto, sobre o vício da pornografia, sobre a gravidade do consumo da pornografia, para elas estarem ajudando, auxiliando, conscientizando, alertando essa juventude, tá bom? Assim como também para adultos, né? Para pessoas, homens e mulheres que estão sofrendo com esse vício, que precisam de ajuda, tá? Então compartilha esse vídeo, compartilha o meu canal, porque aqui eu vou trazer a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo na vida dessas pessoas que buscam, né, a libertação, a cura das emoções e principalmente viver uma vida em santidade, buscando agradar ao Senhor, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!